Olá pessoal, eu sou Luciano Dantas e estamos aqui para mais um vídeo de análise, comentário e correção das provas da Olimpíada Nacional de Ciências. E hoje nós vamos comentar e responder a questão de número 11 da prova de 2022 da primeira etapa nível B. Já estamos com a questão aqui na tela. Essa questão é a famosa questão da paralaxe e ela diz o seguinte: paralaxe é a diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento. Então tem vários vídeos aí na internet explicando o que é paralaxe. Tem até os vídeos que ensinam a fazer o experimento do dedo na frente, né, fechando cada um dos olhos para você entender o efeito da paralaxe. Mas enfim, não é meu objetivo aqui explicar o que é paralaxe. Nosso objetivo aqui é responder essa questão, explicar para vocês como se resolve ela, e o conceito de paralaxe em si não vai interferir em nada na nossa resolução. Mas enfim, depois que ele explica para o aluno o que é paralaxe, ele diz: em astronomia, a paralaxe estelar é utilizada para medir a distância das estrelas próximas ao Sol, utilizando o movimento da Terra em sua órbita. Então ele nos explica que a paralaxe também pode ser usada para medir a distância de algumas estrelas, aquelas estrelas mais próximas ao Sol. E a paralaxe estelar é, portanto, o ângulo entre a Terra e o Sol, do ponto de vista da estrela, como vemos na imagem a seguir, fora de escala. Então nós temos aqui uma imagem onde ele mostra a Terra orbitando o Sol, que está aqui no meio. Temos uma estrela próxima e temos aqui, olha, esse ângulo que vai surgir devido à mudança da localização do observador, né, ou da estrela. E esse ângulo vai surgir devido a esses dois pontos de observação. E esse ângulo é justamente a paralaxe estelar, é o ângulo paralático, que é o P, como diz aqui, olha. Continuando, a questão nos informa que se o ângulo paralático, o P, de uma estrela for medido em segundos de arco, então sua distância, d, em parsecs, até o Sol será o recíproco deste ângulo. Então, ele nos diz o seguinte, que a distância de uma estrela na unidade de parsecs, ele é igual a 1 sobre o ângulo paralático, P, se esse ângulo paralático estiver dado em segundos de arco. Então, se você tiver um ângulo paralático em segundos de arco, fica fácil você encontrar a distância em parsec dessa estrela até o Sol. Todas essas informações são importantes. Então, aqui nós temos o desenho, mostrando inclusive a fórmula que a gente vai usar para responder essa questão. Nós temos aqui o esquema para você entender essa questão. Mas antes da pergunta, nós temos aqui alguns dados. Nota: 1 grau de arco é igual a 60 minutos de arco, que é igual a 3.600 segundos de arco, tá certo? Então é como se 1 grau de arco fosse igual a 1 hora, né? 1 hora é igual a 60 minutos, e 60 minutos é igual a 3.600 segundos, tá certo? Então aqui as conversões que vamos precisar fazer são conversões semelhantes às conversões de tempo. Enfim, pergunta que é o que nos interessa. Se uma estrela tem uma paralaxe média de 8,75 milissegundos de arco, e a incerteza desta medida é de ΔP igual a 0,25 milissegundos de arco, podemos afirmar que essa estrela se encontra entre, e aqui nós temos as alternativas que mostram a distância dessa estrela em relação ao Sol, sempre levando em consideração esse desvio padrão, essa variação, que seria o grau de incerteza, algo como a gente vê nas pesquisas de questões eleitorais, não é? Como nós vimos nas últimas eleições, cada pesquisa, para saber a margem de votos de um candidato A ou B, ela tem uma margem de erro, que pode ser para mais ou para menos. Então, essa variação aqui, essa incerteza, seria essa margem de erro, de 0,25 milissegundos de arco para mais, então isso aqui mais isso aqui,
ou também para menos, que seria isso aqui, 8,75 menos 0,25. Por isso que as respostas sempre variam de um ponto para outro, né? De uma distância menor para uma distância maior, porque a distância vai estar nesse gradiente. A resposta certa já está aqui destacada na alternativa A. Mas vamos lá. Como que nós conseguimos chegar à resolução dessa questão? Chegar a encontrar o valor correto para podermos entender qual alternativa aqui é a que deve ser escolhida. Então, para começar, nós vamos para o nosso papelzinho. Vamos aqui separar os dados dessa questão. Os dados são os seguintes. Nós temos a fórmula para se calcular a distância de uma estrela pela sua paralaxe. Então, a distância em parsecs. Perceba que as unidades aqui vão ser fundamentais, viu? A distância em parsecs vai ser igual a 1 sobre a paralaxe estelar em segundos de arco. Essa é a fórmula. Para esse cálculo dar certo, nós temos que ter esses valores nessas unidades. A paralaxe tem que estar em segundos de arco. Porém, a paralaxe da estrela ela está em 8,75 milissegundos de arco. Então, esse valor de paralaxe, que vai ser usado na nossa fórmula, que tem que estar em segundos de arco, vai precisar ser convertido de milissegundos para segundos de arco. E a margem de erro ou desvio padrão dessa paralaxe, dessa distância, desse valor, é de 0,25 milissegundos de arco também. Isso aqui pode ser tanto para mais quanto para menos. Outro dado que a questão nos traz são os valores para as conversões. Ela nos diz que 1 grau de arco ele equivale a 60 minutos de arco, que também equivale a 3.600 segundos de arco. Então, com esses dados, nós vamos primeiro fazer as conversões. Precisamos converter esses valores de milissegundos de arco para segundos de arco. E depois das conversões, nós vamos fazer essas diferenças de desvio, de variação, para podermos calcular a distância dessa estrela. Então, primeiro vamos às conversões. Então, nós temos um ângulo paralático de 8,75 milissegundos de arco. Precisamos converter esses milissegundos para segundos. E, como a própria questão nos diz, essas conversões seguem o mesmo padrão das conversões de tempo, de hora para minuto, para segundo e também para milissegundos. E nós sabemos que para você converter de milissegundos para segundo, você precisa dividir por 1000. Porque 1 segundo equivale a 1000 milissegundos. Então, sabendo dessa proporcionalidade, vamos fazer as conversões. Então, 8,75 milissegundos vão ser quantos segundos? Então, regrinha de 3 montada, a gente faz o cálculo, que justamente vai ser 8,75 dividido por 1000. Todo número dividido por 1000 é só você pegar essa vírgulazinha e carregá-la para a esquerda 3 casinhas. Então, esse valor vai ficar 0,00875 segundos. É um número bastante pequeno, certo? E vamos fazer a mesma conversão para esses 25 milissegundos, 0,25 milissegundos da variação, que é o nosso desvio padrão, a nossa margem de erro. Então, quando nós vamos fazer esse cálculo, também é só dividir por 1000, que vai dar igual a 0,00025 segundos de arco. Então, não tem segredo aqui. Porém, esse valor de 0,00025 segundos de arco, ele tanto está para mais como está para menos. Então, nós temos que fazer o seguinte. Para encontrar esse gradiente de distância, onde provavelmente está a estrela, nós precisamos fazer o cálculo da paralaxe mais
essa variação e também depois da paralaxe menos essa variação, para sabermos a menor distância e a maior, para podermos ter esse gradiente de quanto até quanto é a distância dessa estrela em relação ao Sol, certo? Então, primeiro vamos somar. Somando esse valor, nós vamos ter 5 mais 5, 10. Coloca 0, vai 1. 7 mais 2, 9. Mais o 1 que sobrou do decimal anterior dá 10. 8 mais 1, 9. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. Então, nós temos aqui, somando, nós temos 0,009. Subtraindo agora, 5 menos 5 dá 0. 7 menos 2 dá 5. 8 menos 0 dá 8. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Então, subtraindo, nós vamos ter 0,0085. Perceba que são números muito pequenos, tá certo? Enfim, nós já temos o valor da paralaxe com a margem de erro para mais e a margem de erro para menos. Sabendo disso, agora nós vamos calcular a distância da estrela, a possível distância da estrela, usando essa mesma fórmula que ele nos dá. Porque perceba que os nossos valores já estão em segundos de arco. Então, agora fica fácil. Nós vamos pegar os dois valores que nós temos de paralaxe, somados a variação e subtraído com a variação, para poder encontrar os dois valores de distância desse perímetro onde estaria essa estrela. Então, nós temos a fórmula para encontrar a distância dessa estrela, que é distância em parsecs vai ser igual a 1 dividido pela paralaxe em segundos de arco. Então, vamos dar o valor da paralaxe somado com a variação, com a margem de erro. Primeiro, então, a distância vai ser igual a 1 dividido por 0,009. Você pode fazer esse cálculo aí na sua calculadora. Para ganharmos tempo aqui, eu vou adiantar. E ele vai dar 111,1 parsecs. A distância está em parsecs. Então, esse é o primeiro valor que nós temos. Agora, vamos calcular a distância com o valor obtido pela subtração da paralaxe com a margem de erro, a variação dessa paralaxe, tá certo? Então, distância vai ser igual a 1 dividido por 0,0085. Você pode fazer isso na sua calculadora e esse valor vai ser de 117,6 parsecs. Então, nós temos aqui duas distâncias. A distância da estrela da questão, ela varia, ela está dentro de um perímetro, dentro de um intervalo entre 111,1 a 117,6 parsecs de distância. Essa é a resposta correta. Agora vamos ver qual das alternativas se adequa a essa resposta. Vamos voltar para a nossa tela. E nós temos aqui, olha, a alternativa A, de 111 a 118, que é o valor arredondado da nossa resposta. Então, nós temos de 111 a 118 parsecs a distância em que essa estrela está do Sol. E letra A é a resposta correta. E se você gosta desse conteúdo, você gosta de rever as questões das provas anteriores, não se esquece de dar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus colegas, com seu grupo de estudo e deixar seu comentário para dúvidas. E no mais, vamos ficar por aqui e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!